Queria ler com a igreja 2 versículos na carta de João, João capítulo 10, os versos 27 e 28. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Novamente, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos orar. Senhor, que texto maravilhoso da Tua palavra, que texto precioso, que nós possamos ser exortados pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo frutifique em nós essa verdade, que saímos daqui mais edificados, mais convictos do Teu amor por nós. Ó Senhor, seja misericordioso com todos nós nessa noite e nos leve a um profundo arrependimento, entendimento maior do Senhor. Obrigado pelas ofertas que foram levantadas. Que o Senhor nos dê sabedoria para fazermos bom uso delas. Em nome de Jesus, amém. Os diáconos podem recolher as ofertas, por favor. Meus irmãos, esse trecho da carta de João, capítulo 10, ele vem falando do bom pastor, como Jesus sendo o nosso bom pastor. E nós como sendo a ovelha, suas ovelhas. Essa é uma das figuras mais lindas que a Bíblia descreve a respeito de Jesus, como ele sendo nosso pastor, descrevendo-nos como sendo suas ovelhas. Fala de um relacionamento de dependência nosso em relação a ele. Desde o Antigo Testamento, a ilustração de pastor e das ovelhas já existia. Jacó chamou Deus de pastor, nós vemos isso em Gênesis. Davi também chamou, o Senhor é o meu pastor, no Salmo 23, tão conhecido, também no Salmo 28. Asaf, no Salmo 78, também usou essa expressão, Isaías, no capítulo 40, Jeremias, no capítulo 31 e alguns outros textos. E agora, posteriormente, Jesus é referido como o grande pastor. Nós vemos isso em Hebreus, capítulo 13, verso 20, e como o supremo pastor em 1 Pedro 5, 4. Então, nós temos por toda a Bíblia essa figura de Jesus como pastor, como o bom pastor. E nesse texto, nós vemos algumas verdades fundamentais para a nossa fé cristã, para a nossa vida, que nós precisamos, além de entender mais, além de compreender mais, nós precisamos amar mais esse texto que foi lido. Tem falado muito ao meu coração das verdades que esses 2 versículos trazem para nós. A primeira coisa que nós vemos aqui, as características das verdadeiras ovelhas, que o próprio Jesus coloca as evidências das verdadeiras ovelhas. Depois, nós vemos o caráter do pastor e o que o pastor fez por essas ovelhas. Então, nós vamos trabalhar essas 2 verdades. A primeira coisa que aparece aqui são as características das verdadeiras ovelhas. A primeira coisa que acontece aqui, que nós vemos no verso 27, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvir a voz de Deus é uma das características. A primeira, não a única. Nós vemos isso, se os irmãos voltarem no capítulo 10, verso 3, nós podemos ver essa mesma verdade. Diz assim, versículo 3 do capítulo 10: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. No verso 8 do mesmo capítulo, diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. E no verso 16 também diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Veja a importância
dessa característica das ovelhas que ouvem a voz. Não apenas ouvir, porque a expressão, esse benefício que nós temos de ouvir, naturalmente é dado a ímpios e a cristãos, é um bem da graça de Deus. Provérbios 20:12 fala isso: o ouvido que ouve, o olho que vê, o Senhor fez a ambos. Então não é apenas eu ouvir alguma pregação, eu ouvir alguma coisa audivelmente. Mas a diferença que o texto traz para nós é que, pela graça de Deus, Jesus diz aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso aqui é fundamental neste texto. As ovelhas ouvem a voz do pastor, identificam a voz do verdadeiro pastor. Isso é somente pela graça de Deus, pois é Deus mesmo quem abre os nossos ouvidos para nós ouvirmos aquele chamado inicial da voz do pastor, da palavra de Deus, e é Deus quem continua abrindo os nossos ouvidos, mesmo depois da caminhada cristã. Jó 36, 9 e 10, o verso 10 diz assim: abre-lhes também os ouvidos para a sua disciplina, e ordena-lhes que convertam da maldade. É Deus quem, pela graça, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que nós possamos crer, entender e continuar caminhando. A diferença aqui é que as ovelhas, o texto diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Muitos ouvidos não conseguem ouvir a voz de Deus. Por isso, o próprio texto de João fala isso. Não reconhecem a voz do pastor. Os ouvidos de quem ainda não foi chamado por Deus não consegue identificar a voz do pastor. Jeremias fala disso, Provérbios 28, 9 fala disso, e os ouvidos estão fechados para a palavra. Salmo 58, 4 diz que os ouvidos naturais nossos, daqueles que ainda não foram chamados por Deus, estão fechados para a voz de Deus, estão surdos com relação à palavra de Deus. Então, uma das características primeiras é que ouvem a voz de Deus. Isso é um ato de graça de Deus, porque naturalmente nenhum de nós tem condições de ouvir a voz do pastor. Joe Owen, um puritano, diz assim: Jesus disse que suas ovelhas conhecem a sua voz. Elas sabem quando seus lábios estão abertos e cheios de graça para elas. Aí ele traz uma exortação para nós: se você exercitar no conhecimento dele e comunhão com ele, vai facilmente distinguir entre a voz dele e a de um estranho. Por isso que João está falando que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não ouvem a voz de estranhos. Quanto mais nós cultivarmos uma comunhão com Deus, mais Deus vai nos capacitar a ouvir e a identificar essa voz do Espírito, da palavra de Deus. João Calvino, eu trouxe esses dois pensadores de início para nós vermos a profundidade que tem essa verdade. João Calvino diz: a razão pela qual o título ovelha é aplicado aos crentes é que eles se rendem a Deus para que sejam governados pela mão do Supremo Pastor e, renunciando à ferocidade de sua natureza, se tornem dóceis e educáveis. A finalidade de nós sermos ovelhas de Deus, ouvirmos a voz de Deus, eu achei fantástica essa expressão que Calvino usa, para que renunciemos à nossa ferocidade e à nossa natureza, nós nos tornemos dóceis, como ovelhas, à voz do pastor. Então, esse ouvir, está implícito isso, nós ouvimos e nós reconhecemos que é a voz do nosso pastor. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Um segundo característica da ovelha não é somente ouvir. Não é somente ouvir. O próprio texto diz, no verso 27, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Depois fala: eu as conheço, que é uma outra característica, e eu quero focar na última parte do verso 27. Elas me seguem. Isso aqui é muito, muito prático para nós. Se nós ouvirmos no mesmo capítulo 10, interpretando o próprio texto, o verso 4 do capítulo 10 diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Veja a outra característica da ovelha: ouve e segue. O próprio verso 5 também diz assim: mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A segunda característica que completa aquela primeira de ouvir é seguir. O seguir, que está implícito em obediência, em discipulado, em submissão àquele chamado de Cristo, é uma
completa a característica da ovelha: ouvir e seguir. Não apenas gostar de ouvir, não apenas achar bonito ouvir. Nós já sabemos que a carta de Tiago, ela condena esse tipo de atitude. Ela diz para nós nos tornarmos praticantes e não apenas ouvintes. Então aqui eu não posso me julgar, eu não posso achar que eu sou ovelha apenas porque eu gosto de ouvir, porque eu ouço a pregação, mas é porque eu ouço, identifico a voz de Cristo através da palavra de Deus e eu me submeto a isso. Fala de orientação e de submissão. E o texto aqui diz que elas seguem, não é por interesse financeiro, não é por interesse de milagre nenhum, mas é porque elas reconhecem a voz do bom pastor. E isso é suficiente para nos fazer seguir a Cristo. Não pode haver um outro motivo escondido. Eu quero seguir para ter alguma coisa, para conseguir algum benefício. Eu reconheço aquela voz daquele pastor que me amou tanto, que me chamou, que abriu os meus ouvidos, e eu então voluntariamente, debaixo da graça de Deus e pela graça de Deus, eu sigo. 1 João 2,6 diz que quem diz estar nele deve andar como ele andou. Quem diz que ouve a voz do pastor deve segui-lo, deve submeter-se a ele. Não deve seguir o próprio coração, não deve seguir os próprios conselhos, mas deve seguir essa voz do pastor, que é a palavra de Deus. O bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. O verso 11 do capítulo 10. Verso 11 do capítulo 10 diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É isso que nos atrai. É nós ouvir uma voz desse bom pastor que deu a vida por nós. Não tem uma outra razão suficientemente forte que nos leve a essa total dependência. Verdadeiros crentes ouvem a palavra de Deus e seguem. Ouve o chamado, submete-se a Cristo e descansa nele, seguindo, confiando nessa voz do pastor. E esse texto também fala, esse começo, que as ovelhas não são passivas, não apenas ficam ouvindo, mas pela graça de Deus elas seguem. Elas não apenas se contentam em ouvir, mas elas, novamente, pela graça do Senhor, esse chamado é tão cativante que elas são atraídas pela voz do pastor. Elas querem seguir o pastor, elas querem ir atrás do pastor. Elas me seguem, e essa ação resulta da dádiva do pastor. Quem ouve a voz de Cristo, quem teve seus ouvidos abertos pela graça de Deus, não consegue se distanciar. Pode se afastar temporariamente, mas ele continua sendo uma ovelha que vai caminhando pela graça de Deus. As ovelhas ouvem a voz do pastor, elas seguem. Ouvir e seguir, orientação e compromisso. É isso que que são as características que o texto dá de ovelhas. Mas eu anotei uma coisa importante para nós aqui pensarmos. Não é o fato de eu ouvir e seguir que eu me torno ovelha, mas é pelo fato de Jesus ter falado as minhas ovelhas, então é que eu tenho condição de ouvir e de seguir. Não é aquele que quer ouvir e quer seguir, mas é aquele que foi chamado, ouve e segue. O fato de Jesus dizer, são as minhas ovelhas, isso nos leva a seguir. Isso nos cativa, o amor de Cristo nos constrange e nos capacita a seguir a essa voz. Depois o texto também fala essas duas características das ovelhas: ouvem a minha voz e me seguem. Então isso nós podemos refletir, nós estamos seguindo aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos crido, aquilo que a palavra de Deus ensina. Nós temos nos submetido, nós temos colocado a nossa vida, o nosso coração na linha da palavra de Deus. Eu tenho me submetido à palavra de Deus. Que uma das características da ovelha é a mansidão. É que ela não é um animal feroz. Deus está nos, vamos dizer assim, está nos amansando, está nos fazendo cada vez mais ovelhas mais dóceis, mais mansas, mais submissas, com menos justiça própria, com menos conselhos próprios, mas nos orientando pela palavra de Deus. E o texto diz então que fala agora do bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor, ele não se fez de bom pastor na cruz, ele não foi por um tempo, mas ele é. Ele sempre será o bom pastor. Nós não podemos perder isso de vista, meus irmãos. Jesus é o bom pastor.
O verso 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus é e sempre será o bom pastor. O texto de Hebreus 13:20 traz essa verdade. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Então Jesus é o bom pastor. Tem um salmo, se não me engano, 25, e diz: Deus é bom e por isso aponta o caminho aos pecadores. O fato de Deus ser bom é que Ele faz atos de bondade. Não é os atos de bondade que tornam Deus bom. Por isso que é importante nós vermos essa definição. Eu sou o bom pastor, e por isso Ele faz essas bondades com as suas ovelhas. Então, agora, nós vemos que esse bom pastor, ele faz 4 coisas fantásticas, 4 benefícios pelas suas ovelhas, que nós precisamos refletir sobre isso. O que essas ovelhas que ouvem e seguem o pastor, o que esse bom pastor fez por elas, para ele ser chamado de bom pastor? A primeira coisa, no verso 14 diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Depois, no verso 27, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Meus irmãos, o fato do Senhor nos conhecer é um privilégio muito grande para nós. Esse aqui não é um conhecimento intelectual, Ele sabe que eu existo, Ele sabe da minha existência intelectualmente. Essa palavra na Bíblia, conhecer, fala de relacionamento, de intimidade. A Bíblia diz que Jesus nos conhece como o Salmo 139, como o salmista fala. Conhece antes da fundação do mundo, me chamava pelo nome. A Bíblia diz que Jesus chama as ovelhas pelo nome. Que conhecimento é esse que nos traz segurança? O bom pastor conhece as suas ovelhas, conhece profundamente. Não é um conhecimento intelectual, um conhecimento que não se compromete, mas é um conhecimento que envolve compromisso. Um conhecimento que fala que nos amou antes da fundação do mundo. Um conhecer que está unido eternamente a elas, que cuida, pastoreia, alimenta, instrui, protege. É isso que o bom pastor faz pelas suas ovelhas, é isso que Jesus faz por nós, fez e faz por nós. 2 Timóteo 2,19, tem um texto que diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O Senhor conhece os que são seus. Como isso é confortador, isso é um privilégio, o fato de Deus nos conhecer. Quanta segurança isso nos traz. Quanta segurança isso nos traz. Agora, não é só o fato que o Senhor nos conhece. A Bíblia diz que Ele, o capítulo 14 diz, o verso 14 diz: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A bondade de Deus é tão grande que Ele se revelou a nós. Hoje nós podemos conhecê-lo também. Ele não apenas nos conhece, mas nós também podemos conhecê-lo, ter relacionamento com Ele, amar, ver a bondade dEle, o caráter dEle. Ele se revelou a nós. Nós o conhecemos e Ele se fez conhecido por nós. Isso é fantástico, isso é um privilégio que nós não podemos esquecer. A segunda grande obra, a grande dádiva que Deus fez por nós, está no verso 28. Verso 28 começa assim: eu lhes dou a vida eterna. Verso 10 do mesmo capítulo também diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Meus irmãos, quando eu estava lendo a palavra de Deus, nesse texto de João, eu fiquei pensando quantas vezes eu mesmo me esqueço, e eu creio que os irmãos também podem correr esse risco, de que a vida eterna é uma dádiva de Deus a nós. O texto diz,
no verso 28, eu lhes dou a vida eterna. O que isso quer dizer? Que não é apenas uma existência sem fim, mas é uma vida marcada por um relacionamento perpétuo e ininterrupto com Cristo. É uma vida eterna de relacionamento. A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Cristo. E essa vida eterna que nós ganhamos ao crermos em Cristo, como o próprio texto diz, é uma dádiva. Ninguém fez por merecer a vida eterna. Ninguém pode trocar nada para ter a vida eterna. Ninguém pode comprar a vida eterna. A vida eterna é uma dádiva, é um presente de Deus para todos aqueles que Ele mesmo chamou e abriu os ouvidos para crerem e ouvir a voz do pastor. Paulo fala isso em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Veja como a palavra não deixa dúvidas. O salário do pecado é a morte. A morte nós merecíamos, porque nós pecamos. Então ela é um salário. Nós recebemos o que nós merecemos. Agora a vida eterna, a Bíblia diz que é um dom gratuito. Ninguém mereceu. Jesus nos deu a vida eterna. É um dom gratuito de Deus, a vida eterna, por Jesus Cristo. Eu anotei alguns textos aqui que enfatizam essa verdade da vida eterna. 1 João 5,11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Deus nos deu a vida eterna. João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que privilégio isso, meus irmãos. Quem crer em Jesus tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, passou da morte para a vida. Isso é motivo para nós festejarmos todos os dias. E quantas vezes nós nos pegamos tristes, abatidos, e quando nós lemos essa verdade, Senhor, eu ganhei a vida eterna. O que eu estou fazendo com esse presente que o Senhor me deu? Como que eu estou vivendo diante de tamanha graça de Deus? João 3,15, abram lá o Evangelho de João, aí mesmo, capítulo 3, alguns textos que enfatizam essa verdade. João 3, verso 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O verso 16, tão conhecido, que às vezes nós lemos esse João 3,16, recitamos João 3,16 e às vezes não percebemos a profundidade dele. Veja lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que fantástico, que maravilha. Porque Deus amou o mundo, foi porque Deus quis amar. A razão foi que Ele quis amar. E Ele deu o seu Filho unigênito para que nós possamos crer nele, e além de crermos, recebemos a vida eterna e não mais perecemos eternamente. Que verdade que nos consola. A vida eterna é conhecer a Cristo. E essa vida eterna precisa ser proclamada. Nós não podemos ficar tão alegres para nós mesmos. Quando você ganha algum presente, alguma coisa temporária, limitada, nós às vezes queremos compartilhar, queremos mostrar, queremos fazer isso conhecido. E quando nós vemos que o Senhor nos chamou, o Senhor nos faz conhecer, se torna conhecido por nós, nos deu a vida eterna, isso deve encher os nossos corações de alegria para, como ovelhas, atrairmos, testemunharmos dessa tão grande salvação para outras pessoas e falarmos que a vida eterna pode ser uma graça para elas também, se assim Deus o quiser. Quantos de nós estamos realmente gratos e vivendo aqui hoje para a eternidade? Quantos de nós, o quanto esta vida eterna ocupa na minha e na sua mente todos os dias? O quanto essa realidade ocupa na sua e na minha mente? Quantas vezes eu me pego esquecido disso? O Senhor me deu a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é revigorante para nós. O quanto essa verdade ela é decisiva nas escolhas e na forma como nós vivemos. Se nós entendemos que nós estamos vivendo para a eternidade,
Se essa verdade ganhar o meu coração mais o coração dos irmãos, é inevitável que a nossa vida vai mudar. Senhor, eu tenho uma eternidade pela frente. Eu quero viver aqui para a eternidade, pensando na eternidade. O quanto nós estamos ansiando pela volta do Senhor, para enfim estarmos eternamente com Ele. Quantas coisas nós temos desejados, coisas lícitas, meus irmãos, que não são pecado, muitas delas, mas que acabam se tornando uma idolatria, algo gigante em nossa vida, que ofusca essa verdade que nós vamos para a eternidade e que nada disso aqui vai junto com a gente para lá. Que nós possamos viver aqui pensando nas coisas do céu, buscando as coisas do céu, preocupados com a eternidade, com o nome de Cristo, com essa vida eterna que nós temos. Quando nós vivemos sem crer na eternidade com Deus, nós cremos que essa vida é eterna. Então nós começamos a nos arraigar aqui. Eu acho que é isso aqui mesmo. A vida é só essa. É só isso aqui. Nós esquecemos que há uma vida eterna com Deus. E nós muitas vezes não estamos nos preparando para isso. A terceira graça, o terceiro benefício que Deus nos dá está no versículo 28. Primeiro é, eu dou a vida eterna, jamais perecerão. Meus irmãos, isso às vezes é constrangedor para nós, porque como que eu, uma simples ovelha, um simples pecador, salvo pela graça, sim. Como que eu não vou perecer? Como que eu posso me manter salvo? O texto diz que elas são salvas para sempre, nunca perecerão. A morte eterna não é mais um perigo. João 3,16 fala, para que tenham a vida eterna e não pereçam mais. A razão disso não está em nós, mas em quem nos deu a vida eterna. A razão disso é que Jesus deu a vida eterna e ninguém pode anular isso, esse decreto dele, ninguém pode nos soubar disso. O bom pastor é tão cuidadoso que ele, com o bem-estar das suas ovelhas, que ele a chama, conserva sob seus olhos, sob sua poderosa mão e dá essa segurança. Vocês nunca vão perecer eternamente. Eu garanto isso. É o selo do próprio Senhor sobre as nossas vidas. Deuteronômio 33:3 diz assim: todos os teus santos estão nas tuas mãos. Que segurança que nós temos, de saber que nós não vamos perecer eternamente, porque Deus nos deu a vida eterna. A segurança vem dele. Se eu olhar para a minha vida, eu não vejo segurança em nenhuma. Mas quando eu olho para o sangue de Cristo que me cobriu, para a morte de Cristo, então eu falo assim, ninguém pode anular isso. Ninguém é mais poderoso do que o nosso Senhor. Novamente, eu cito Calvino, ele diz, é porque ele será o fiel guardião de nossa salvação, pois testifica que nossa salvação está em suas mãos. E se isso não fosse o suficiente, ele diz que serão seguramente guardados pelo poder do seu Pai. Nós temos inimigos fortes. Nós temos inimigos poderosos. Nós somos tentados e nós ainda caímos em pecado. Mas nós podemos crer que apesar de nós termos inimigos fortes, poderosos, nenhum deles pode confrontar o nosso Senhor e pode nos roubar, nos fazer perecer eternamente, porque quem deu a vida eterna foi Ele. E essa segurança nós temos por causa dEle, não por causa de nós. Uma vez, perguntaram ao Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, é possível eu perder a salvação? É possível perecer eternamente depois de salvo? E ele respondeu, bom, se você salvou a si mesmo, se você se salvou porque você decidiu, você pode decidir perder a salvação. Por outro lado, se Deus o salvou, se Deus o elegeu antes da fundação do mundo, com certeza você não irá perdê-la, pois Deus não muda de planos. Como é Deus quem nos salvou, nós podemos estar seguros disso. A palavra de Deus declara isso. Aquele que nos salvou é maior e mais poderoso do que qualquer inimigo que nós temos. O medo das tentações não nos leva ao total desespero, pois Cristo ainda ressalta, e Ele diz que nós, ovelhas, podemos viver tranquilos em meio aos lobos. Não tranquilos de relaxados, de despreocupados, de fazer zombaria, não é isso. Mas tranquilos porque nós estamos selados pelo Espírito Santo.
Esse medo, será que eu vou perder a salvação? Será que alguém pode me arrancar da mão de Deus? Esse medo os cristãos não precisam ter, porque a palavra de Deus está garantindo. Abra em Romanos 8, 38 e 39, um texto que ressalta bem essa verdade. Romanos capítulo 8, verso 8 e 39. Desde o verso 31, nós vendo as provas e a certeza do amor de Deus. Quem que nos condenará? Quem que nos acusará? Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Aí no verso 38 diz assim, Paulo diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a palavra de Deus que nos dá essa segurança. 2 Timóteo 1,12 também diz assim, Paulo falando, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa segurança acompanhava esses homens de Deus. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que eu sou falho, mas eu sei que naquele em quem eu creio não é falho. Ele é poderoso e Ele vai guardar o meu depósito até aquele dia, até o dia final. E essa segurança nos faz também querer compartilhar do Evangelho, passar, porque hoje não há nada mais seguro no mundo. Porque hoje tudo é perecível. Menos a salvação. A salvação não é perecível. Ela não se deteriora. Ela não acaba. Isso fala do caráter infalível da graça divina e do poder de Cristo. Isso não aponta para a força da ovelha. Isso não aponta para a força dos cristãos. Isso aponta para o Salvador. Para a infalível graça de Deus. A quarta bondade que nós vemos do pastor, ele diz no verso 28 do capítulo 10... João 10, 28 diz assim, eu lhes dou a vida eterna, o primeiro jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meus irmãos, muitas coisas nós já julgamos que estávamos nas nossas mãos. Ó, isso está na minha mão, isso está seguro. E nós vemos isso escapar assim como água que escorre. Saúde, prosperidade financeira, qualquer coisa que nós julgávamos ter nas mãos, isso pode sair de uma hora para outra. Mas, quando Jesus fala, ninguém as arrebatará da minha mão, isso é verdade. Ninguém pode nos tirar, nos roubar das mãos poderosas de Cristo. Quando Jesus disse que isso não pode acontecer, é porque isso não tem condições, não tem chances de acontecer. Apesar de assaltantes se aproximarem do aprisco da igreja, apesar de muitos lobos e muitas tentações quererem destruir, e tem isso, nada nem ninguém pode nos separar e nos arrancar das mãos de Cristo. Isso é uma verdade consoladora. Não há força no universo capaz de nos roubar da poderosa mão de Cristo. Isso nos traz confiança, isso nos traz descanso, isso não nos traz negligência, isso nos traz descanso e, por outro lado, nos tornamos, na palavra certa, ativos no reino de Cristo, querendo proclamar essas verdades, porque a segurança, ela nos traz confiança. Quando nós vemos que existe a segurança do trabalho, o trabalhador trabalha mais confiante. Ele não para de trabalhar, ele trabalha mais confiante. A segurança da salvação faz os cristãos trabalharem na seara de Cristo, trabalharem como cristãos, porque foram salvos de uma maneira mais confiável, mais convicta, menos temerosa. Isso que é verdade. Eu peguei alguns textos da Bíblia que eu vou citar e alguns textos de alguns catecismos que fortalecem essa verdade, que às vezes ela é atacada, que ninguém pode nos arrebatar da mão de Cristo. Então eu quero dar alguns textos de referência aqui para os irmãos, para nós vermos que essa verdade da Bíblia é uma realidade mesmo. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 54, diz: o que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? A resposta: creio que o Filho de Deus reúne, protege e conserva,
dentre todo o gênero humano, sua comunidade eleita para a vida eterna. Isso é uma verdade que foi registrada. Isso ele faz por seu Espírito e sua palavra, na unidade da verdadeira fé, desde o princípio do mundo até o fim. Creio que sou membro vivo dessa igreja agora e para sempre. Na Confissão de Fé de Westminster 11.5, nós vemos uma verdade que fortalece essa passagem da Bíblia. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora nunca seja possível decair do estado de justificação, poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. No capítulo 17 da mesma Confissão de Westminster, item 2, que fala da perseverança dos santos, também conhecida como a perseverança do Salvador, nós lemos: essa perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus, Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito, da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Então, esses textos, com o texto de Romanos, que nós já lemos, de 8, 31 a 39, que fala: quem nos acusará? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem nos acusará? Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Paulo ali relata as forças mais terríveis que poderiam fazer isso. Ele fala: ninguém pode nos separar, ninguém pode nos arrancar das mãos de Deus. Isaías 41, verso 13, diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. A mão de Deus nos segura. Então, nós vemos, meus irmãos, esses 4 benefícios que Deus, essas características, para nós concluirmos. O que é? Quais as características de uma verdadeira ovelha? Ouvidos atentos para a voz do pastor e seguir essa voz. Discipulado, submissão, obediência, não perfeita, mas foi o que o texto aqui falou. Quando peca, arrepende e volta para o caminho, não quer ficar longe do pastor, não se sente bem, ovelha não se sente bem longe do pastor e nem longe das outras ovelhas. Essas características, ouvidos atentos à voz de Jesus e seguir a Cristo, são evidências de uma verdadeira ovelha, de um verdadeiro cristão. Nós vimos que nós somos ovelhas porque o Pai nos deu ao seu Filho. João 10, 29 diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Que segurança para nós. A base da salvação nossa não está fundamentada no homem, mas sim em Deus. É isso que nós precisamos entender. Se nós olharmos para nós nos sentimos totalmente instáveis, indignos, achamos que um dia estamos mais salvos, outro dia menos salvos, porque nós somos instáveis ainda, nós caímos em pecado, nós ainda muitas vezes não respondemos a Deus como deveria, mas quando nós olhamos para a obra de Cristo, quando nós olhamos para o caráter do pastor, então nós podemos nos assegurar: Ele garante a minha salvação, porque Ele garante as suas próprias promessas, Ele prometeu isso, que nós estaríamos seguros. O pastor, ele dá a vida eterna para as ovelhas, essa vida é uma dádiva, nós vimos isso. A vida eterna não é um salário, ninguém mereceu, não é objeto de troca. Efésios 2, de 8 fala isso, que a fé é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. A salvação é um dom de Deus. Nós vimos que Deus nos conhece. Quando nós lemos o Salmo 139, nós vemos ele, ficamos perplexos de ver como Deus nos conhece antes da fundação do mundo. Mas mais do que isso, Deus também se fez conhecido por nós. O texto diz que as minhas ovelhas eu conheço e elas me conhecem. Isso fala de relacionamento. Nós temos um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Nós vimos que nós nunca pereceremos, embora possamos morrer fisicamente, sim, mas aqui está falando de morte eterna, de perecer para sempre do amor, nunca mais desfrutar do amor de Cristo. Isso, pela graça de Deus, não é mais possível, porque o bom pastor nos garante: nada poderá nos separar do amor de Deus, e ninguém poderá roubar
roubar-nos das mãos deste poderoso pastor. As mãos de Deus são invioláveis. Ninguém consegue roubar-nos da mão de Cristo. Isso é uma segurança muito grande que a palavra de Deus dá para nós. Nós vimos que ouvir, gostar e não seguir não é ovelha. Assim como seguir sem ouvir, seguir só porque outros estão indo também não é. Nós precisamos ouvir e seguir, ouvir e obedecer. Esse é o verdadeiro discipulado. E que nós possamos ter essa visão também da vida eterna. Que a vida eterna é conhecer a Cristo. Esse conhecimento começa ainda que mais limitado por causa do nosso pecado aqui nessa vida. Que nós possamos viver, meus irmãos, para a eternidade. Sabendo que Cristo nos deu a vida eterna. E nós sabemos que também haverá uma morte eterna. Quando nós vemos que Cristo nos deu o privilégio de estarmos para sempre com Ele, eu sei que isso escapa da nossa mente, do nosso entendimento hoje, mas que nós possamos já desfrutar disso, desses 4 benefícios que nós ganhamos, que foram dádivas do Criador e do bom pastor para nós. Vamos orar. Senhor, que verdade profunda que nós lemos na Tua Palavra. Sonda-nos, Senhor. Chama aqueles que ainda não ouviram Tua voz. Capacita-os a ouvir a Tua voz, assim como o Senhor nos capacitou a ouvir. Capacita-nos, Senhor, a cada dia mais seguir o Senhor, a Tua Palavra, seguimos a Tua vontade. Que nós possamos entender que o Senhor nos deu a vida eterna em Teu Filho Jesus Cristo. Isso foi dádiva do Senhor, o Senhor nos deu. Nós estamos seguros nas Tuas mãos, Senhor. Nós estamos seguros, porque o Senhor é quem nos segura, o Senhor é quem nos sustenta. E isso tem que trazer, Senhor, um reflexo em nossa caminhada hoje. Que nós possamos ser cristãos piedosos, tementes a Deus, que possamos viver para a eternidade, pensando na eternidade, desejando estar com o Senhor cada dia mais. Coloque esse desejo no meu coração e no coração de cada pessoa aqui esta noite, Senhor, pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.